Muito bom dia, estamos começando mais um Papo Reto ao vivo aqui no Agora Vale, nesta segunda-feira, dia 30 de setembro. O mês vai se encerrando, estamos quase em outubro, quase final do ano. E hoje o nosso convidado é Johnny Robert, ex-coordenador da Coordenadoria de Administração de Finanças e Infraestrutura, o COAD da Secretaria Municipal de São Paulo. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, principalmente por ter feito aí casar a agenda. Bom, para a gente começar, eu vou pedir para que você se apresente falando um pouquinho sobre a sua formação, também a sua experiência, já que é a primeira vez que você está aqui com a gente no Papo Reto. Muito bom dia, Stephanie. Bom dia, Marcela. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Me apresentando, eu sou o Johnny, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Taubaté em 2008. Após a graduação, fiz MBA em Economia lá na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALC, USP, e venho de uma experiência de quase 10 anos em São Paulo. Fui para lá em janeiro de 2011, a convite do ex-prefeito de Taubaté, José Bernardo Ortiz, minha grande referência na vida pública, e fiquei na FDE por um período de 8 anos, onde entrei como assessor, fui diretor administrativo e financeiro também e respondi por um período ano passado pela presidência da fundação. Então fiquei 8 anos na FDE no estado, a maior rede de educação pública do país, com quase 5 milhões de alunos, e desde janeiro venho de uma experiência na Prefeitura Municipal de São Paulo, na Secretaria de Educação, numa coordenadoria super importante, dentro da Secretaria Municipal de Educação, que tem um orçamento de aproximadamente 2 bilhões de reais por ano, ou seja, dentro dela passam ali, durante todo o ano, um orçamento de aproximadamente 2 bilhões. É uma coordenadoria que faz ponta a ponta na gestão pública. Ela licita, ela contrata, ela executa, ela paga. Numa rede também muito grande, a maior rede municipal de educação do país, com mais de 1 milhão de alunos, mais de 2.000 escolas. Então, uma responsabilidade muito grande. Eu acho que esse período que eu fiquei em São Paulo foi muito importante para a minha formação, para acumular experiência. Acho que gestão pública, o bom gestor público é aquele que acumula experiência, que ao longo do tempo vai acumulando experiência. Então, eu acredito a passagem tanto pelo Estado quanto pela Prefeitura agora me foram muito importantes para a bagagem na gestão pública, para aprender como fazer as coisas da melhor maneira, como gerir orçamentos grandes, como acertar, ouvir mais as pessoas para poder acertar nas decisões que são tomadas no gabinete. Então esse é o Johnny, formado em agronomia, com pós, fiz MBA em economia e depois em São Paulo também fiz alguns cursos, especialização em gestão pública, alguns cursos na Fundação Getúlio Vargas também. Então esse é o Johnny, estou aqui à disposição para as perguntas, para a gente conversar um pouquinho sobre gestão pública. Bom, você tocou num assunto que eu já ia entrar, que é a respeito das experiências. Bagagem de experiências no decorrer desses 8 anos frente à Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco mais a respeito deste trabalho. Foi muito importante a passagem pela FDE. A FDE é uma fundação estratégica do governo do Estado de São Paulo. É a fundação que dá para a Secretaria Estadual de Educação agilidade nas contratações. Então, tudo que não é pedagógico, é a FDE que executa para a Secretaria de Estado da Educação, as compras, obras em escolas, construção de creche, qualquer tipo de aquisição. Tudo é feito pela fundação, que por ser um órgão da administração indireta, tem uma agilidade um pouco maior do que da administração direta. Você tem alguns mecanismos, por ela ser fundação, que dão maior agilidade. Você consegue licitar e contratar num espaço menor de tempo, te permite algumas ações que a administração direta, muitas vezes, pela legislação, pela lei, proíbe. Então, é uma fundação muito importante, que executa, vou começar falando pelas obras, que a fundação, acho que é o carro-chefe dela, são as obras. A fundação é responsável por fazer a manutenção
nas mais de 5.000 escolas do estado de São Paulo, e também por construir creche. Tem um programa chamado Creche Escola, que foi criado pelo governador Geraldo Alckmin em 2011, que a FDE é quem fazia até o ano passado todo o acompanhamento das obras, a prefeitura licitava, o estado mandava o dinheiro e a FDE fazia todo o acompanhamento da execução da obra até entregar lá a chave para o prefeito e poder colocar as crianças, matricular as crianças nas creches. E uma coisa importante que a gente fez no ano passado, através de um decreto publicado pelo governador Geraldo Alckmin, que permitiu a própria fundação licitar essas obras, porque muitas vezes cidade média, como Taubaté, São José dos Campos, né, são cidades que têm estrutura de licitação, tem engenheiro, tem uma série de fatores que permitem a eles licitar de maneira rápida, né, e contratar a obra da melhor maneira. Só que a grande maioria dos municípios do estado são pequenos. E essas prefeituras têm carência de engenheiro, têm carência de profissionais que são habilitados para fazer uma licitação com o menor preço adequado. Então a gente propôs, na época, o ex-governador Geraldo Alckmin propôs, a gente transferir a responsabilidade para a FDE. A FDE faz tudo e entrega lá no final a chave para o prefeito. Acho que dá mais agilidade, desonera um pouco os municípios. Acho que é importante isso, um papel importante do Estado também é desonerar os municípios, né, tirar um pouco da burocracia. E se tem uma fundação que tem expertise de fazer obra, por que não usá-la para esse fim? Então a gente já teve lá quase 100 creches no ano passado, né, nesse modelo, nesse formato. Taubaté é uma delas, que tem a creche lá no Residencial Bardan, que está sendo feito dessa maneira pela FDE. Então a FDE é muito importante no sentido de agilizar mais de 2.000 obras feitas em 2017, em 2018 também quase a mesma quantidade de reforma em escolas. Então é um órgão muito importante para a Secretaria de Estado da Educação nesse sentido. Outra atuação importante também é a compra de insumos. A FDE licita kit de material escolar, tem a rede de suprimentos. O Estado hoje, o Stephanie, o Marcelo, ele tem a possibilidade, a diretora da escola compra material de suprimentos, de papelaria, algumas coisas de limpeza, no modelo que banco compra. Um projeto super moderno que tirou quase 500.000 horas por ano da ponta. O diretor de escola que recebia o adiantamento tinha que fazer 3 pesquisas de preço, prestar conta depois desse repasse que ele comprava o material para o dia a dia da escola, e a gente hoje, a diretora da escola com login e senha, compra na empresa que venceu a licitação no lote, 5 dias depois o produto está entregue na porta da escola, na escola, pronto para ser utilizado e distribuído, né, para a rede, para a utilização do dia a dia. E isso eu acho que é o papel da gestão, ferramentas que possibilitem desonerar a ponta. Acho que o papel do diretor, do professor, das pessoas que estão na ponta, na escola, é focar no pedagógico, na melhoria da qualidade de ensino, nos índices, não ficar preocupado em fazer compra, em prestar conta depois, toda a parte de contabilidade, de nota fiscal. Então acho que foi uma referência muito importante que muita gente não sabe, por não estar no dia a dia e o governo às vezes falhar na divulgação. Muitas pessoas não sabem que, né, o governo do estado, as escolas estaduais compram suprimentos hoje por um sistema que banco utiliza. E se banco utiliza é porque é razoável, não quer perder dinheiro. Então a gente vigia muito o preço, porque é um problema, né? Você pode terceirizar, fazer uma ação boa, mas a questão do preço você tem que acompanhar. Então lá a gente está sempre de 3 em 3 meses fiscalizando, vendo se os preços, são mais de 1.000 itens que estão disponibilizados nesse site, e a gente está lá acompanhando para ver se algum preço está fora da curva, para poder chamar o fornecedor. A compra é feita via ata de registro de preço, que permite a negociação, né, diferente de um contrato comum. Então, via ata de registro de preço, você pode chamar o fornecedor e fazer ele baixar se o preço realmente for comprovado que ele está alto, está acima da média do mercado. Então, a FDE, no sentido de dar agilidade para a Secretaria de Estado da Educação, é muito importante. É um órgão estratégico, é uma fundação que tem excelentes profissionais no seu quadro, engenheiros, arquitetos, administradores, tem um corpo técnico muito que serve de referência para outros órgãos do Estado e do município, inclusive. Então, acredito, eu tenho muito orgulho de falar que eu passei por lá, né, que eu ganhei experiência lá, que é uma escola de gestão pública, além de eu ter tido a oportunidade de trabalhar com grandes quadros da administração pública, né, como o ex-prefeito de Taubaté, José Bernardo Ortiz, o professor Herman, que foi reitor da Unesp, o Barjas Negri, que foi ministro e hoje é prefeito de Piracicaba, com o João Cury, que foi prefeito de Botucatu.
Então é uma experiência muito rica que eu tive de gestão pública, a minha passagem pela FDE. Johnny, inclusive, enquanto diretor administrativo e financeiro da FDE, você colaborou para que fossem destinadas verbas de restauro para a escola em Taubaté. Então, agora, trazendo aqui para o Vale do Paraíba, eu gostaria que você falasse sobre a sua relação com a nossa região. A gente fez muitas coisas importantes aqui para a região do Vale do Paraíba. Eu vou focar primeiramente nas obras, né, da minha cidade, inclusive que a gente, com uma parceria muito bacana, muito em cima de propósito com o prefeito municipal de Taubaté, o Ortiz Júnior, a gente conseguiu vários avanços. Uma foi a creche lá do bairro do Barranco, que estava com alguns problemas na obra, quando o prefeito Ortiz assumiu. A gente, num diálogo muito franco, muito aberto, quando ele assumiu, a gente teve o diálogo, coisa que não tinha no passado, e a gente conseguiu recursos que faltavam para terminar a obra. Hoje a creche está funcionando, muito importante ali para a região do bairro do Barranco, em Taubaté. Já está operando, já está com criança matriculada, e a gente tem outra creche em construção, que é no Residencial Bardan, em Taubaté, também a primeira creche com contrapartida do município, porque o programa Creche Escola é 100% custeado pelo Estado. Como veio a crise econômica, a partir de 2014, os investimentos, isso no governo federal, Estado, município, foi geral, os investimentos diminuíram. E o prefeito Ortiz, no jeito inovador, sempre pensando à frente, ele propôs ao governador Alckmin, na época, uma parceria inédita. Foi a primeira creche com contrapartida do município, ali no Bardan, 50% do município e 50% do Estado, meio a meio, dividido. A obra está com mais de 70% de execução e só saiu porque teve essa parceria. O prefeito foi, na época, o ex-governador Geraldo Alckmin, e propôs essa parceria. A obra está prevista para finalizar agora no início do ano que vem. E, além disso, várias escolas em Taubaté foram reformadas, estaduais, pleitos do prefeito Ortiz. É um prefeito que se preocupa também, não é porque a escola é do Estado que não está no município. Isso eu aprendi muito com ele. A escola está no município de Taubaté. Não importa se é o Estado que gera ou o município, ela está no município, são professores que residem no município, alunos do município. E ele, nesse entendimento, fez vários pleitos para a gente na época, para que fossem reformadas escolas que realmente estavam precisando de reforma. A gente fez a intervenção, o secretário da Educação e o presidente da FDE à época entenderam a necessidade e liberaram. Então tem bastante coisa que a gente conseguiu fazer por Taubaté. Tem uma obra importante que deve sair, a gente deixou aberta a licitação no final do ano passado, que é o restauro da Lopes Chaves, ali em Taubaté, que foi um pleito do prefeito Ortiz. Uma vereadora muito atuante também em Taubaté, a Vivi da Rádio, na época pediu ao secretário de Estado da Educação e ao presidente da FDE, e a gente conseguiu chegar no consenso que realmente era uma escola centenária que precisava ser recuperada. Então deve iniciar as obras também aí num período rápido. E outra ação que eu acho que foi a principal, que essa aí pega a região toda, não só a região, acho que como o Estado também, que tinha um decreto do governo do Estado antigo, que proibia os municípios de São Paulo a aderirem, a participarem das licitações que o Estado fazia. E o Estado compra muito. A escala é muito grande. Na educação, você vai comprar kit de material escolar, você compra para quase 5 milhões de alunos. Então, quando você tem escala, você tem preço. Quando o volume de compra é grande, o preço, geralmente, a curva vem para baixo. E a gente, entendendo essa necessidade, a gente levou à época, em 2017, para o ex-governador Geraldo Alckmin, a proposta de alteração desse decreto, permitir que as prefeituras participassem das licitações de qualquer órgão do governo. Serviria para nós da educação, mas também para qualquer órgão do governo, qualquer licitação de remédio, qualquer licitação que fosse aberta, via ata de registro de preço, serviria também. E a gente levou, o governador foi sensível à época, entendeu a dimensão que poderia ajudar os municípios, crise econômica, todo mundo precisando comprar melhor para sobrar recursos para outras coisas, e alterou o decreto. Alterando o decreto, a gente na FDE fez a nossa parte, fizemos a licitação de material escolar, conseguimos licitar com preço final de aproximadamente R$ 30 o kit completo de material escolar.
E foi muito bacana, porque prefeituras que a gente pesquisou estavam pagando 60, 70, até 80, até 100 reais o kit de material escolar. Então, mais de 200 prefeituras participaram conosco nesse primeiro momento e compraram, né, kit de material escolar no preço que o Estado estava pagando, que por conta da sua demanda muito grande de aluno, compra muito, o preço naturalmente ele cai. Então, eu acredito que são iniciativas como essa que em períodos de crise fazem a diferença. Você começa a ter uma gestão melhor do recurso público, permitindo que ele possa ser investido nas mais diversas áreas que a população sempre tem demanda, sempre tem anseios e tem o direito de ter. Então é o papel do gestor público ele fazer a gestão mesmo para comprar melhor, para sobrar recursos, para poder permitir que o orçamento que ele tem, porque o orçamento é sempre 100. Isso eu aprendi na experiência que eu estou em São Paulo, que o orçamento é sempre 100. Você nunca vai ter um acréscimo muito grande de receita e muito pior, em momentos de crise você tem queda de receita. Então o papel do gestor público é otimizar as compras públicas, olhar onde dá para economizar, onde dá para cortar, sempre tem, ainda mais se tratando de orçamentos muito grandes, sempre tem ferramentas ali que você pode estar melhorando, pode estar aperfeiçoando para trazer ganhos para a gestão. Então acho que essa gama que eu falei aqui, principalmente essa parte da compra em conjunto, compra coletiva, participando dos municípios da licitação do Estado, eu acho que foi o grande ganho, o grande avanço, reconhecidamente, né, prefeituras aqui da região, inclusive, participaram conosco lá. Quem não quer? Quem que está pagando 50, 60 reais ou até mais não quer comprar por 30. Então é importante, eu acho que foi um avanço muito grande que o ex-governador Geraldo Alckmin proporcionou aos municípios aqui do estado de São Paulo. Bom, Johnny, você contou aqui pra gente que a sua grande novidade que é o desligamento da Secretaria Municipal de São Paulo para retornar a Taubaté. Então, eu estou há bastante tempo fora, como eu disse aqui, há quase 10 anos em São Paulo. Sou filho da terra, taubatiano, amo a minha cidade e já tinha um desejo de estar voltando para cá, para estar perto. Minha família mexe com produção rural, sou engenheiro agrônomo e eu já tinha uma vontade de estar dando também a minha contribuição. Fiquei bastante tempo em São Paulo, acho que foi muito importante para o meu currículo, mas tudo na vida tem um capítulo que começa e depois se finaliza. E eu estou voltando para Taubaté, quero ajudar o prefeito Ortiz, as minhas grandes referências na gestão pública são o ex-prefeito José Bernardo Ortiz e o prefeito atual Ortiz Júnior. Tenho uma grande admiração, respeito, o trabalho que vem sendo desenvolvido em Taubaté. Eu tenho ido, Stephanie, em algumas inaugurações nos últimos dias para conhecer um pouco do que está sendo feito na cidade. Eu estou ficando impressionado com o volume de obras, como a cidade está na frente. O Ortiz, o Júnior pensa, a minha definição dele é que ele está na frente de todo mundo, planejando a cidade, pensando, fazendo muita obra. A gente está atravessando uma crise sem precedentes. A recessão econômica acabou, mas a retomada está muito lenta. Você não vê uma retomada pujante, é só pegar os indicadores econômicos que estão ali. Número de desempregados, endividamento público, déficit primário do governo federal. A crise é violenta e municípios não pagando salário. O tempo que eu fiquei em São Paulo foi importante porque eu fiz muitos amigos prefeitos. Então você conversa com o pessoal, a realidade é uma só, não tem dinheiro. E Taubaté, você vê obra, bastante coisa sendo feita, melhorando a qualidade de vida da população, impressionante. Então eu quero dar minha contribuição, quero estar ajudando o prefeito Ortiz em Taubaté, mais no sentido de elaborar plano de governo, de pensar a cidade para ele, aonde ela pode crescer, quais são os eixos, as temáticas que vão ser discutidas daqui para frente. Então estou muito contente de poder estar voltando para casa e dar minha contribuição aqui lá no município de Taubaté. Bom, agora falando sobre a sua participação na Secretaria Municipal de Educação, fazendo um paralelo aí para você nos falar sobre os desafios da educação, que está muito ligado à economia também, que eu acho que é uma área que você domina muito bem. Então, a minha passagem, fazendo um paralelo com a passagem pelo Estado, pela FDE, foi muito importante, acho que foi um complemento no meu currículo, por conta que eu vim de 8 anos da administração indireta, que tem uma diferença brutal.
da direta. E esse período que eu fiquei em São Paulo, na prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação, foi muito importante para entender, para ver a dinâmica da administração direta, para ver como as coisas acontecem. Ô Stephanie, educação é onde as coisas acontecem. É o maior orçamento municipal, onde tem recurso, onde tem demanda, onde tem problema também, porque você está cuidando do universo de alunos no estado de 5 milhões de alunos e no município de mais de 1 milhão. No município, 80 mil professores. Então, assim, uma realidade particular muito pesada, muito forte, que acho que dá gabarito, dá currículo, porque é problema todo dia, é desafio todo dia. Então, a minha passagem pela prefeitura foi importante, um orçamento de aproximadamente 2 milhões por ano, onde eu cuidava da realidade, do dia a dia das escolas lá do município de São Paulo. Então, eu tentei implementar políticas públicas, como eu aprendi no Estado, de uma maneira entendendo as particularidades da administração direta, e numa linha de gestão, de melhorar, na mesma linha que eu vinha praticando no Estado. Então, também acho que foi um complemento para o meu currículo. E dizer que a educação, acredito que os desafios da educação, quem está na educação pública, é uma lição muito forte que eu aprendi, que é uma frase que para mim virou uma realidade absoluta. Na gestão pública, principalmente na educação, você tem que ouvir as pessoas, você tem que sair do gabinete um pouco, para ver a realidade. Muitas vezes uma ação, um projeto que você está achando que é a 7ª maravilha do mundo, na ponta ele não funciona. Pode funcionar em outra realidade, mas naquela não. Então você tem que sair um pouco do gabinete, colocar o ouvido lá rente ao chão da escola, ouvir a comunidade escolar, ouvir os professores, supervisores de ensino, os alunos. Eu acho que a gente acerta mais quando você ouve mais. Você diminui a probabilidade do erro, porque você vai estar fazendo uma coisa que veio da própria demanda, veio da ponta. Então, acredito que essa lição que eu tiro da Prefeitura de São Paulo, do Estado, quem ouve mais erra menos. Essa é a grande lição que eu tiro nessas passagens que eu tive, tanto pelo Estado e principalmente agora pela Prefeitura, onde você está mais próximo da comunidade escolar, dos alunos. A dinâmica ali é um pouco diferente da que eu vivi no governo do Estado de São Paulo. Johnny, eu li em um dos seus artigos, inclusive dentro do site do Agora Vale, você falando sobre as decisões diárias que possuem impacto determinante na vida da população. Então, como que você avalia o trabalho no setor público? Eu acredito que tem muita coisa boa. A gestão pública no Brasil, ela tem bastante coisa boa, claro, qualquer lugar que você está, sempre vai ter o que ser melhorado. Isso aí é natural e é assim que tem que funcionar as coisas mesmo. Eu acho que a partir do momento onde tudo está 100%, nada precisa ser avançado, as pessoas se acomodam naturalmente. Então, o desafio da melhora constante, acho que tem que estar na cabeça do gestor público, não se acomodar nunca, pensar o setor público de uma maneira eficiente, onde você tem o desafio de sempre estar comprando mais com menos, estar realizando as coisas no menor prazo, perseguindo um bom resultado. Eu venho de uma experiência incisiva, onde eu me dediquei muito, entrava às 7, 7h30 da manhã, não tinha horário para sair, só saía quando o serviço realmente diminuía ou terminava. Então, acredito que o gestor público hoje tem que ter essas preocupações. Isso é dinheiro público, é dinheiro das pessoas que lutam no dia a dia para pagar os tributos, os impostos. Então, a gente tem que dar valor, a gente tem que estar sempre pensando, estudando. Eu sou uma pessoa que lê muito, estuda muito, para poder ver as alternativas, o que pode ser melhorado. Não me acomodo. Eu acho que a pior coisa para um gestor público é achar que está tudo bem. Eu sei tudo, está tudo perfeito. Eu acho que isso aí é a pior coisa, é um engano. Sim. Porque acho que o aperfeiçoamento, o estudo, o conhecimento é muito importante para as pessoas que estão em cargo-chave da gestão pública, que tomam decisões no dia a dia. Quando eu falo que as decisões são importantes, as diárias são mesmo. Ali você decide todo dia. Todo santo dia você decide. E a gente tem um dilema na gestão pública, recursos finitos para demandas infinitas. Sim. Todos querem, e todos têm o direito de querer, todos têm direito de querer. O dilema do gestor público é fazer escolha, porque vai ter que fazer. Como você não tem dinheiro para atender todos ao mesmo tempo, o gestor público acaba tendo que fazer escolhas, muitas vezes que vão agradar alguns e desagradar outros. Você tem que estar convicto que aquilo que você está fazendo é o melhor caminho. Então, o dilema do gestor público hoje é fazer escolha. Então, para fazer a melhor escolha, quando eu falo, você tem que ouvir. Eu acho que você estando lá na ponta, não tem erro.
Se tratando de educação, quando você está ouvindo a comunidade, quando você está ouvindo os professores, os alunos, a demanda vem dali. Então a chance do gestor público errar é muito pequena. Então eu venho dessa escola, venho da escola do professor José Bernardo Ortiz, que é sempre comprar mais com menos, fazer gestão, ficar em cima realmente, porque são contratos muito grandes. Um errinho, um deslize que você dê ali compromete todo o trabalho. Sim. Então é 100% de olho todos os dias, olhando as demandas, vendo onde a gente pode acertar, onde a gente pode melhorar. Eu acho que assim, a gestão pública no Brasil tende a ser melhor a cada dia. Johnny, agradeço seus esclarecimentos, mas antes da gente encerrar, eu vou deixar um espaço para você fazer o convite para a palestra que acontece hoje na Unital. Então, aproveitar a oportunidade, convidar todos. Hoje a gente está realizando uma palestra lá na Universidade de Taubaté, no auditório da Engenharia Civil, ali na travessa da reitoria, na rua 4 de março, onde a gente vai discutir um pouquinho finanças públicas. Como que está a economia do país? Qual a projeção de melhora? Em quanto tempo a gente vai voltar a crescer, como no período anticrise? E eu estou trazendo o Felipe Salto, que é uma das pessoas nessa área mais reconhecidas do país, é professor da Getúlio Vargas em São Paulo e é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, que é um órgão ligado ao Senado Federal, que fiscaliza as contas do governo federal. Então, a ideia ali é debater bastante, com bastante participação dos alunos da administração e economia da Universidade de Taubaté, empresários, produtores rurais, sociedade civil, para a gente estar entendendo, acho que é um assunto super atual, para a gente estar discutindo a economia como um todo no país, qual a importância das reformas para a retomada do crescimento, reforma tributária, reforma da Previdência, onde elas impactam no crescimento econômico do país. Enfim, a gente está debatendo, tirando as dúvidas, as mais variadas dúvidas dentro do tema, para a gente entender realmente o que está acontecendo com a economia do país. É a mais severa crise econômica dos últimos tempos, na minha opinião. Sim. Brutal. Você olha os indicadores de economia do país, mais de 12 milhões de desempregados, sem contar os que deixaram de procurar emprego, déficit primário de 140 bi previsto para esse ano, endividamento das famílias, grande parte das famílias brasileiras endividadas, onde 44% da renda dessas famílias vão para pagar dívidas, seja elas vencidas ou a vencer. Enfim, dívida pública, saímos de um patamar de 50%, 60% do PIB em 2013 e hoje a gente está em quase 80% do PIB, então numa crescente. A gente entendeu um pouquinho o que o país precisa fazer para colocar suas contas públicas em ordem, para voltar a crescer, a gerar emprego e a gerar renda para a população que tanto precisa de emprego e renda. Qual o horário da palestra? 19 horas, começa às 19 horas, lá na Universidade de Taubaté, no Departamento Auditório da Engenharia Civil. A entrada é gratuita? Precisa de alguma inscrição? Entrada gratuita, é só chegar. As pessoas que tiverem interesse, acho que é muito importante, é só chegar. Importante chegar um pouquinho mais cedo para garantir um lugar bem aproveitável, né? É isso. Muito obrigada, Johnny, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. A casa está sempre aberta, sempre que quiser retornar. Obrigada também a você que ficou nos assistindo. E ao longo do mês de outubro teremos outras entrevistas aqui no Papo Reto.